Salve camaradas, tudo bem? O tema do vídeo de hoje é como baixar o preço da comida no Brasil. Antes de começar propriamente o tema do vídeo do canal, quero muito agradecer a você que ajuda a manter e melhorar nosso canal a partir do Apoia-se. Seu apoio é fundamental para a gente continuar o nosso trabalho. Se preferir o Pix, está aparecendo aqui como QR Code na tela do vídeo. Lembrando que a gente tem lista de transmissão no Zap, que a gente tem um boletim de notícias de graça que chega todo sábado e que a gente lançou uma porrada de livros sobre variados temas muito importantes para pensar criticamente o Brasil e o mundo. Tudo isso você encontra no nosso site, tá tudo lá. Bota o site aí na tela, Maxwell, por favor. Camaradas, note, gravando esse vídeo dia 6 à noite, final da noite, e aí hoje o presidente Lula deu uma declaração muito ruim, que mais uma vez vai ser pauta para a extrema-direita, para o campo liberal fascista atacar o governo Lula e desgastar o governo, né? A declaração ruim do presidente Lula foi em relação à questão do preço dos alimentos, né? O ministro da Fazenda, o ministro da Casa Civil, Rui Costa, já tinha dado uma declaração ruim, parecida, e agora vem o presidente Lula. Vamos ver rapidamente aqui o que foi que o meu conterrâneo de Pernambuco falou hoje lá na Bahia, né? Vamos ver aqui. Uma das coisas mais importantes para que a gente possa controlar o preço é o próprio povo. Você sabe disso. Se você vai no supermercado aí em Salvador e você desconfia que tal produto está caro, você não compra. Ora, se todo mundo tivesse a consciência e não comprar aquilo que ele acha que está caro, quem está vendendo vai ter que baixar para vender, porque senão vai estragar. Ora, esse é um processo que a gente não precisa falar, porque isso é da sabedoria do ser humano. Eu não posso comprar aquilo que eu acho que está sendo exagerado o preço. Então, eu vou deixar aí na prateleira, não vou comprar, sabe? Eu compro amanhã, eu compro outra coisa, eu compro similar. Esse é um processo educacional que nós vamos ter que fazer com o povo brasileiro, sabe? Porque é necessário que a gente faça isso. É necessário que a gente faça. O povo não pode ser extorquido. Não pode ser extorquido. As pessoas não podem tirar proveito porque o povo está comprando. A pessoa sabe que a massa salarial cresceu, então aumenta o preço. A pessoa sabe que o salário mínimo aumentou, então aumenta o preço. Não. É preciso que se tenha responsabilidade em todos os setores da cadeia produtiva. Ninguém pode explorar ninguém. Veja, vamos lá. A fala é muito ruim, inclusive durante a ditadura empresarial militar, nos anos 80, o general Figueiredo falou coisa parecida, né? Coloca-se na responsabilidade do consumidor a questão do aumento dos preços, como se o consumidor não estivesse saindo proativo o suficiente, e acaba que isso tira a responsabilidade do governo, ó, a culpa é do consumidor, fora que é meio que muito ruim, porque o povo trabalhador já faz isso, né? Minha mãe, por exemplo, minha mãe é impressionante, assim. Minha mãe mora num bairro X, aí do Recife, que eu não vou falar o nome, e minha mãe vai para um bairro de Jaboatão. E por quê? Porque minha mãe diz que a feira lá é mais barata, porque a fruta e verdura é mais barata. Você vai ver a diferença de fração de centavo, mas é isso. Minha mãe anda dos infernos, porque vai economizar 10 centavos na hora de comprar o alface, vai economizar 15 centavos na hora de comprar um quilo de tomate e por aí vai. Então, assim, todo povo trabalhador já faz isso. E aí, veja, a extrema-direita está aproveitando isto e o próprio problema da inflação de alimentos, né, que foi grande em 2024, para atacar o governo Lula. Vamos primeiro colocar o pingo nos is. Gente, durante o governo Bolsonaro, a gente teve uma inflação de alimentos muito maior do que nos 2 anos do governo Lula. Aí, algum bolsonarista com um pouco mais de inteligência pode dizer assim, mas Jones, o preço dos alimentos disparou no Brasil durante o governo Bolsonaro por causa da pandemia. Isso é uma meia verdade. Veja, o Bolsonaro manteve o modelo do PPI, Política de Paridade de Importação, adotado pelo Michel Temer na Petrobras, e o Bolsonaro chegou a fazer reajustes no combustível semanais, né? Às vezes quase que diário. Isso provocou uma explosão do preço do combustível e aí toda vez que aumenta o diesel, isso tem um impacto generalizado na cadeia produtiva da economia brasileira, porque o Brasil é um país majoritariamente conectado para o transporte rodoviário e basicamente as frutas, legumes, proteína, tudo isso, cereais, são transportados por caminhões, né? Dispara o preço do diesel, dispara o preço da comida. Aliado a isso, é verdade que a pandemia provocou um aumento global do preço dos alimentos, mas praticamente todos os países do mundo, durante a pandemia, colocaram limites à exportação de alimentos. Exemplo básico, o Vietnã
né, tal como a China e vários outros países asiáticos, têm o arroz como um elemento básico da alimentação do seu povo. Durante a pandemia, o governo do Vietnã colocou limites na exportação de arroz. Limites para quê? Para garantir o abastecimento do mercado interno. Então, a União Europeia fez isso, China fez isso, Vietnã fez isso, Japão fez isso, Coreia do Sul fez isso, boa parte dos países da África fez isso, Canadá fez isso, México fez isso, e por aí vai indo, Estados Unidos e por aí vai indo. E no Brasil, o governo Jair Bolsonaro, não. Então veja, você teve uma redução da oferta global de alimentos, consequentemente isso jogou o preço para cima. O Brasil não colocou, o governo Bolsonaro, nenhum limite na exportação para garantir o abastecimento do mercado interno. Consequência prática, ficou muito mais lucrativo exportar, por exemplo, carne, exportar café, do que abastecer o mercado interno, né, mais do que o normal. Isso provocou desabastecimento do mercado interno e subida gigantesca dos preços. Então, é sim responsabilidade direta do governo Bolsonaro a disparada do preço de alimentos que a gente viu em 2020 e em 2021 em particular, né? Então, assim, com a pandemia, o preço dos alimentos ia subir, independente qual fosse o governo. O governo Bolsonaro, porém, pela sua inação, por não ter feito nada para garantir o abastecimento do mercado brasileiro, para garantir o lucro bilionário do agronegócio, potencializou o problema. Estou botando aqui na tela uma matéria da Folha de São Paulo que diz o seguinte: inflação de alimentos é de 57% no governo Bolsonaro. A taxa média geral de janeiro de 2019 a dezembro de 2022 foi de 30%, segundo o FIPE. Então, assim, a gente está falando de uma inflação de alimentos de 30% ao ano, beleza? Então, a extrema-direita não tem moral nenhuma para reclamar da inflação de alimentos no governo Lula, porque eles praticaram um aumento do preço dos alimentos muito maior. Então é cinismo, mentira e canalice esse boné. Volta Bolsonaro para ter comida barata. Com Bolsonaro a comida era cara, né? É o Bolsonaro da fila do osso. É o Bolsonaro que com salário mínimo mal dava para comprar meia cesta básica. Esta é a realidade. Agora vamos lá, gente. Vamos encarar o problema. Porque hoje a questão do preço dos alimentos é um dos grandes problemas do governo Lula. Por um motivo bem simples, gente. O governo Lula, no primeiro ano do governo Lula, a inflação de alimentos baixou muito. Então, em 2023, a inflação no preço dos alimentos foi só de 1%. Então, assim, em 2023, no primeiro ano do governo Lula, as pessoas sentiram a diferença no bolso de que a comida ficou mais barata, tá mais fácil fazer uma feira, tá mais tranquilo comer. Isso, inclusive, foi fundamental na popularidade do governo Lula. As pessoas esquecem, mas veja, gente, procurem no Google. No final de 2023, saía pesquisa de opinião dizendo que a popularidade do presidente Lula estava crescendo, inclusive na base bolsonarista, né, que tinha votado no Bolsonaro em 2022, na região sul e sudeste. Então, objetivamente, o preço dos alimentos diminuiu em 2023, especialmente se comparado com 2022 e 2021, né? Então, isso foi responsável por um crescimento da popularidade do presidente Lula. Essa diminuição do preço dos alimentos foi fruto fundamentalmente da recuperação das cadeias produtivas no contexto de pós-pandemia. E é aqui que começa o problema. Qual é o problema? Veja, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, ele fez uma campanha eleitoral muito voltada para dar respostas aos problemas imediatos que o povo estava sentindo durante o governo Bolsonaro. Então Lula falou muito de abrasileirar o preço dos combustíveis, claro, depois de toda a presepada que foi aumento semanal, diário, do preço do diesel e da gasolina. O presidente Lula falou muito do combate à fome, depois de tudo que a gente viu, particularmente em 2021. O presidente Lula falou sobre o preço da energia elétrica e tomar de volta a Eletrobras, que foi privatizada, e por aí vai indo. Como é característico do PT, o PT esquece o discurso de campanha quando acaba a eleição, né? E na hora de governar, não importa o que se falou na campanha, tudo é esquecido, né? Absolutamente tudo é esquecido. Veja, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, ele poderia ter aproveitado a baixa do preço dos alimentos em 2023 para fazer disso uma marca do seu governo e aproveitar para retomar a política de estoques reguladores. Que é a política de estoques reguladores, que tem
em vários e vários países do mundo, que é uma política consagrada, que é eficaz e que dá certo. É basicamente o seguinte: o governo, o Estado, ele atua no mercado comprando alimentos quando o preço está baixo, para inclusive garantir a subida do preço. Então, quando o preço está muito baixo ao ponto de inviabilizar, né, o produtor rural, produtores rurais, provocando falência, o governo entra, compra, aumenta a demanda para subir o preço, forma estoques, guarda isso que comprou, e aí quando o preço está muito alto no mercado, o governo vai e libera os estoques que foram comprados na baixa para baixar o preço. Então, na ideia da lei da oferta e da procura, o governo atua sendo uma espécie de regulador da lei da oferta e da procura, garantindo que nem o preço suba muito ao ponto de provocar fome e desabastecimento, nem um preço desça tanto ao ponto de não ser lucrativo produzir ou provocar falências em massa de produtores rurais. Entendeu? Então eu vejo isso é feito com algumas formazinhas diferentes, mas isso é feito, ó, uma porrada de país do mundo afora. O governo Temer destruiu a política de estoques reguladores no Brasil. Claro, essa política já vinha sendo enfraquecida no governo Dilma II, mas o governo Temer destrói a política de estoques reguladores dentro de uma lógica que, para os grandes do agronegócio, é ótimo não ter política de estoques reguladores, porque cada vez que existe algum problema, cada vez que, por exemplo, só para vocês entenderem o que significa essa lógica. O dólar se valorizou, então se o dólar se valorizou, fica mais lucrativo exportar, aumenta a exportação. E o mercado interno que se exploda. Então, passou um tufão no Vietnã, e aí vai reduzir a oferta de arroz no mercado global. Consequentemente, os produtores de arroz do Rio Grande do Sul vão ter mais lucro, né? O Rio Grande do Sul é uma das regiões do Brasil que mais produz arroz. Não, lá no Azerbaijão teve o terremoto do fim do mundo e reduziu a oferta de algodão. Aí reduz a oferta no mercado mundial, aí produtores de algodão no Brasil vão ter mais lucro porque vai aumentar a demanda no mercado global, vai ser mais lucrativo exportar porque tendencialmente o preço vai crescer. Então, não ter nenhuma política de regulação, deixar para variações do mercado, é muito lucrativo para os grandes do agronegócio, para os pequenos produtores rurais, para a agricultura familiar e para os médios produtores rurais é ruim, né? Porque quando o preço está muito baixo, por qualquer motivo que seja, eles têm prejuízos gigantescos. Então, foi destruída a política de estoques reguladores. E aí, gente, vamos ser muito sinceros aqui, o governo Lula não recompôs a política de estoques reguladores, perfeito? E aí veja, Jones, o Congresso é foda. É isso, não é o Congresso, viu, gente? Desculpa, assim, você que é lulista e tal. O Edgar Preto, que é presidente da Conab, que é responsável pela política de estoques reguladores, ele deu uma entrevista para o Brasil de Fato dizendo que é o momento do Brasil retomar a política de estoques reguladores. E aí, veja, gente, todo respeito, assim, é uma piada, né? São 2 anos de governo. Como é que um dos grandes temas da eleição de 2022 foi a questão do preço dos alimentos, foi a questão da fome, do aumento da fome no Brasil. O governo entra em 2023 e não é uma prioridade retomar a política de estoques reguladores para evitar choques de preço, aumentos descomunais do preço dos alimentos. Sabe, assim, gente, vocês podem me atacar, mas eu tô falando aqui que é o básico, viu? Veja, isso nem é papo de marxista, viu? Nem é papo de comunista, de revolucionário, não. É papo de governo bom, sabe? Governo bom para manter a popularidade, para manter força política. É assim, ó. O tema central da eleição foi combate à fome. Então, no governo, a gente não pode descuidar disso. O que é que a gente precisa fazer de imediato, começo do governo? A gente precisa retomar a política de estoques reguladores. Perfeito? Não foi feito. 2 anos de governo, né? Só que a política de estoques reguladores, ela tem um efeito importante, mas ela não resolve o problema. Qual é a questão central aqui no Brasil? Vamos lá. O Brasil é um país capitalista dependente, que na divisão internacional do trabalho tem como principal função ser fornecedor de produtos primários, ser um exportador de commodities, né? Esta lógica do papel do Brasil como país primário exportador é cada vez mais reforçada, né? Nos últimos anos cresce muito o poder político, econômico, ideológico
do agronegócio, da mineração, da acumulação capitalista a partir da renda da terra. Isso tem provocado uma transformação na estrutura produtiva do país e na estrutura produtiva agrária também, que é muito facilmente constatada em números, né? Quando você pega a série histórica, você vai ver o seguinte: qual é a realidade brasileira? Você tem uma substituição do plantio de feijão, de arroz, de macaxeira, de frutas e legumes e por aí vai, pelo plantio de soja, eucalipto, milho e cana-de-açúcar, que é basicamente para exportar, para, no caso da soja e do milho, ração animal, produção de energia e papel, né? Eucalipto. Só para vocês terem uma ideia, só 3% do milho produzido no Brasil é para consumo interno. Pense a gravidade disso. Só 3% do milho produzido no Brasil é para consumo interno. No Brasil inteiro se consome fubá, né? Consome milho, cuscuz, 40, polenta e a porra toda que você imaginar, mas só 3% da produção interna é para consumo interno, o resto todo para exportação, para virar ração animal, né? De porco e por aí vai, para, enfim, ser comido na Ásia, na Europa, nos Estados Unidos. A coisa fica ainda mais grave quando você vai fazer uma decomposição dos dados. De acordo com a Embrapa, de 1974 a 2021, a área plantada de feijão diminuiu 39%, enquanto a população cresceu 30%. Então, veja, a área plantada de feijão diminuiu 39% e a população cresceu 30%. Em 1970, a população brasileira era de 93 milhões de habitantes. Então, a diminuição da área plantada de feijão é muito maior do que o crescimento populacional. Então, tem menos feijão no mercado. Além disso, quando você vai pegar os dados para além da área plantada, você pega dados sobre faturamento. Nos últimos 16 anos, o faturamento da soja e do milho aumentou respectivamente 355%, né? O faturamento da soja, o crescimento dos 16 anos, e do milho foi 310%, enquanto a receita do arroz e do feijão nos últimos 16 anos ficou praticamente estável. Então pense, nos últimos 16 anos, o faturamento da produção de soja e milho cresceu mais de 300% e o lucro com a produção de feijão e de arroz ficou basicamente estável. Numa economia capitalista de mercado, isso significa um sinal permanente que é lucrativo plantar soja e milho para exportação e não arroz e feijão. E aí, trabalhando mais dados, né? A área plantada de arroz e feijão, fazendo um recorte agora para os últimos 16 anos, encolheu 30% com o avanço da soja e do milho. Se você pega outro recorte temporal, tudo isso dados da Embrapa, viu, gente? A área plantada de feijão, arroz e mandioca em 2022 é a menor dos últimos 45 anos. Então, veja, a área plantada de feijão, arroz, mandioca em 2022 é a menor dos últimos 45 anos. E aí, saindo da Embrapa e pegando um dado do IBGE, o IBGE mostra que em 2021 a inflação da mandioca foi de 48,1%. A segunda maior taxa entre os alimentos, perdendo apenas para o café moído. Ainda em 2023, saiu uma matéria no passado, em 2024, falando 2023, no site Em Defesa do Comunismo, no site do PCBR, falando de uma explosão do preço do açaí para o norte do Brasil. Então aqui a gente tem um problema sistêmico. Esse problema sistêmico, em última instância, é a propriedade capitalista da terra. Que a lógica é produzir o que dá lucro, não o que é importante para o povo trabalhador brasileiro, para a soberania alimentar, para a segurança alimentar do povo brasileiro, da soberania nacional brasileira. Para além da dimensão do próprio problema capitalista, da propriedade privada da terra, a terra deveria ser nacionalizada e ter uma reforma agrária, a gente tem essa dinâmica primária exportadora cada vez mais fortalecida, que está tirando a área de cultivo do feijão, do arroz, da macaxeira e por aí vai, e transformando a produção, não de comida, mas a produção de commodities. É isso, é para exportação. Perfeito? Produção de commodities para exportação. Algum liberal pode dizer assim, Jones, mas a área plantada diminuiu, mas a produtividade cresceu. De fato,
a produtividade na produção de feijão, arroz e macaxeira nos últimos anos cresceu. É por isso que a situação não é pior, né? Mas essa produtividade não compensou a redução da área cultivada e nem o sinal de preço do próprio mercado capitalista. Quer dizer, é muito mais lucrativo plantar soja do que feijão. Está diretamente conectado à estrutura de incentivos da agricultura brasileira. Então, veja, o Plano Safra, o governo Lula, quando voltou, lançou o maior plano safra da história, de 400 bilhões, é uma tragédia. É uma tragédia, porque é uma lógica de incentivar a produção de commodities, não de comida. Então, qual é a questão aqui? Qual é a questão aqui? Vamos lá. Questão imediata, baixar o preço dos alimentos. Questão imediata, é preciso retomar o quanto antes a política de estoques reguladores. É inacreditável, é inaceitável que em 2 anos de governo isso não foi feito ainda. Perfeito, gente. Assim, ó, você quer xingar, me odiar, pode fazer, mas assim, cobre do presidente que vocês apoiam, gostam, amam, defendem. Vamos lá, gente, é 2 anos de governo, né? 2 anos de governo, nada de retomar a política de estoques reguladores. A segunda questão é, no imediato, uma questão de crédito. Veja, você precisa garantir mais acesso a crédito para a agricultura familiar, para a agroindústria, para a média propriedade. Você precisa dar mais incentivo para a produção de feijão, de arroz, de macaxeira, de frutas, legumes, cereais para o mercado brasileiro. Além de crédito, é preciso investir de maneira significativa numa política de mecanização e aumento da produtividade. E aí vem alguns gargalos, né? Menos de 5% da agricultura familiar do Nordeste é mecanizada. O governo progressista no Nordeste há um bocado de ano, quinto governo petista, os caras nunca fizeram uma política de incremento para mecanização e aumento da produtividade da agricultura familiar. Ainda tem a dependência tecnológica na produção de fertilizantes. Ainda tem a paralisação da política de reforma agrária. Porque, veja, os assentados da reforma agrária produzem fundamentalmente para o mercado interno. Então, cada vez que você garante o novo assentamento da reforma agrária, você está aumentando a oferta de alimentos para o mercado interno. Foi paralisado no governo Lula. O MST está numa briga permanente com o governo Lula, cobrando as promessas de campanha. João Pedro Stedley deu várias e várias entrevistas. Eu destaco a que ele deu para o Joio e o Trigo, dizendo que a política do governo Lula para a reforma agrária é uma vergonha. E aí, veja, são coisas que não dependem do Congresso também não, viu, gente? Assim, não dá para colocar a culpa no Congresso, não. Então, veja, não existe, neste momento no Brasil, uma política estrutural de mudar a dinâmica de alocação do crédito, garantindo crédito, recurso público, né, para a produção voltada para o mercado interno. Não existe, de maneira significativa e vigorosa, um projeto de industrialização da agricultura familiar e aumento significativo da produtividade, assim como não existe um enfrentamento à dependência tecnológica, né? E a própria destruição da indústria petroquímica no Brasil, dado que o Brasil importa, isso é uma vergonha, o Brasil importa mais de 70% dos fertilizantes que a gente usa. Os preços relativos de várias cadeias produtivas na agricultura brasileira estão dolarizados, porque a máquina vem de fora, tem que pagar com dólar, o fertilizante vem de fora, tem que pagar com dólar, até a semente vem de fora, né? Porque o governo Lula não toma como prioridade o uso de sementes crioulas e fica dependendo de sementes compradas pela Monsanto, também paga em dólar. Aí, cada vez que a taxa de câmbio varia, cada vez que o dólar se valoriza, por exemplo, fica mais caro a produção de comida, sabe? Porque vários insumos da cadeia produtiva estão referenciados em dólar. É preciso internalizar a formação de preços, é preciso produzir máquinas e equipamentos no Brasil, produzir fertilizantes no Brasil, usar sementes crioulas, usar técnicas de fertilização do solo a partir da capacidade de produção interna. Isso passa por um debate, um enfrentamento na defesa e reconstrução de uma indústria petroquímica nacional, que é pública, porque a burguesia nacional não vai criar nada, porque essa burguesia nacional, ela é nacional de explorar o mercado interno, mas ela é antinacional, antipopular, antidemocrática, reacionária e tudo que não presta. Perfeito? Então, veja, e aí é preciso respeitar a sabedoria do povo. Veja, em 2023, quando a inflação de alimentos foi só 1%, a popularidade do Lula estava subindo. Tá ligado? É claro que não era só isso, né, gente? Tem outros fatores. Em 2024, a inflação de alimentos, gente, foi 7%. Aliás, mais que 7%. Vou olhar aqui no Google o dado certinho, quando dá dado errado.
2024 a inflação de alimentos foi 7,69%. Feito? Então, assim, 2023 a inflação foi 1%, em 2024 foi quase 8%, então crescimento de 7% na inflação. Então é claro que o povo está sentindo no bolso, é claro que o povo está puto, é claro que o povo está reclamando e com razão. O governo não consegue dar respostas. E aí, claro, tem outro debate aqui estrutural que a gente pode fazer, que o Brasil não tem uma política séria de limitação às exportações para garantir abastecimento do mercado interno. Tem outro debate aqui sobre como não há nenhum tipo de planejamento para estabelecer um zoneamento econômico ecológico no Brasil sobre o uso do território. Então, assim, é uma coisa meio ao Deus dará, né? Ah, não. Tem um território aqui que tem vários criadores de cabra, ou tem vários plantadores de feijão. Então, se alguma grande empresa quiser comprar aquilo ali para plantar soja, ela pode, sabe? Enfim, tem uma série de problemas estruturais de fundo que o governo Lula não vai enfrentar, nunca enfrentou. É o quinto governo petista, isso nunca foi colocado em tela. Olha, assim, vamos lá. Vamos encarar essa realidade. Vocês podem querer usar como bode expiatório o Congresso. O fato concreto é que o governo Lula, do quinto governo, nunca atuou para tentar colocar em perspectiva, em enfrentamento, em mobilização, em debate nacional, uma transformação da agricultura brasileira, uma própria transformação do uso da terra nas relações de produção do Brasil. Isso nunca foi tentado. No melhor momento petista que a gente teve foi um crescimento do crédito, foi uma melhora da infraestrutura dos assentamentos, foi políticas como a Política Nacional de Aquisição de Alimentos ganhar mais verbas, o que é muito importante, o Pronera ganhar mais verbas, o que também é muito importante, mas tudo isso dentro de uma lógica que nunca se tentou nenhuma alteração na dinâmica produtiva. A dinâmica produtiva aposta, vamos colocar mais verbas, mais recursos nas políticas públicas que já existem e criar algumas outras que não alteram essa lógica produtiva. Importante? Importante, né? Mas nunca se colocou em perspectiva de enfrentamento. Vai colocar agora? Não vai colocar, sabe? Do governo Lula não vai sair nenhuma política de reforma agrária, nenhuma política de recuperação ambiental, nenhuma política de zoneamento econômico ecológico, nenhuma política de industrialização do campo e aumento da produtividade, nenhuma política de enfrentamento à lógica de commodities, mercantilização da terra dentro de uma lógica primária exportadora, nenhuma política de enfrentamento sério e consistente à dependência científico-técnica na produção agrícola de maneira geral para fazer com que o Brasil pare de importar fertilizantes ou de usar sementes transgênicas dependendo da Monsanto. Isso não vai rolar, viu? Isso é dado porque, para mim, está muito claro, é o compromisso neoliberal, que é do núcleo petista do governo Lula, de não enfrentar nada da lógica do sistema capitalista dependente da sua fase neoliberal. Dito isto, pelo amor de Jesus Cristo, bicho, na moral, é irritante ver um bolsonarista atacar o governo Lula falando da alta do preço dos alimentos, sabe? É irritante. De verdade. E assim, não adianta só a gente dizer que durante o governo Bolsonaro a inflação de alimentos foi maior. Veja, isso é verdade, mas isso não vai acalmar seu Zé e Dona Maria que está indo no supermercado e está vendo o preço do café, está indo o preço da carne. Então isso aqui é quase um apelo, na moral. Gente, pelo amor de Deus, o que é que vocês têm na cabeça em Brasília, porra? O que vocês têm na cabeça em Brasília? Vocês estão querendo, na real, entregar o Brasil de volta para a extrema-direita? Não, coloca como prioridade retomar a política de estoques reguladores. Ah, não, o agronegócio vai reclamar. Foda-se! Foda-se! Compra essa briga! Compra essa briga, porque vocês acham que vai acontecer o quê com a popularidade do governo se em 2025 a comida se mantiver cara, velho? Na moral, é claro que a política de estoques reguladores, como eu já falei, não vai resolver tudo, mas emergencialmente, né, nos primeiros 6 meses aqui, é indispensável e é indispensável também liberar recurso, liberar crédito, liberar apoio para a agricultura familiar, para as culturas voltadas para o mercado interno, né, garantir um melhor abastecimento do mercado interno, pensar, inclusive, no âmbito de políticas como o PAC, melhorar a política de circulação e de escoamento da produção para evitar atravessadores. Então,
Eu lembro que quando eu era candidato ao governo do estado de Pernambuco, em 2022, um dos debates que a gente apresentou que é fundamental que não fique só a cargo dos municípios, como é o caso, por exemplo, do Cabo Santo Agostinho, a manutenção do mercado público. Veja, um mercado público como o que tem lá no Cabo Santo Agostinho e tem em várias cidades, ele é um elemento fundamental de escoamento da produção, inclusive que o produtor coloca diretamente a sua produção para vender sem atravessador. Isso tem que ser política pública de todos os níveis. Não pode ficar só a cargo do município, não. O prefeitinho que está ali reforma ou não o mercado público, cria ou não o mercado público. Tem que ter centros de revenda, né? Conectando diretamente o produtor e o consumidor sem atravessador, porque o que mais tem também é um lucro exorbitante em cima do atravessamento, em que um consumidor paga uma fortuna, o produtor está na miséria e o atravessador, que não fez quase nada, está muito bem, obrigado. O rico que só desgraça, viu? Isso precisa ser enfrentado. Percebe? Então, poderia perfeitamente pensar no âmbito do PAC, por exemplo, verbas para parcerias com estados e municípios, construir sistemas de escoamento a partir de mercados públicos e outras obras de infraestrutura que garantam que a comida chegue mais fácil na mesa do brasileiro, tirando o atravessador, consequentemente reduzindo o preço na ponta. Então, uma série de políticas que o governo tem instrumento para fazer, gente. O governo tem instrumento para fazer, tem todos os dados, tem capacidade de fazer planejamento. E assim, sabe? Aí eu, navegando na internet essa semana, percebi claramente que a resposta dos governistas, né, é dizer, ficar repetindo que o Brasil está melhor com o Bolsonaro porque a inflação de alimentos não está em 20% e 30% ao ano. Veja, isso é verdade. Isso é verdade. Mas a promessa do Lula em 2022 não foi melhorar um pouquinho a situação da fome, foi acabar com a fome, né? E aí, pela própria lógica despolitizante do governo, boa parte das pessoas nem sequer lembra como é que estava o preço dos alimentos em 2021, porque o governo não faz debate político nenhum, disputa política nenhuma, politização nenhuma, enfrentamento nenhum. Então, o que está vivo na memória das pessoas é que a comida de 2023, primeiro ano do governo Lula, estava barata, em 2024 a comida a cara que só porra, sabe? É isso que tá na memória imediata das pessoas, sabe? E aí tem uma própria dinâmica eleitoral do capitalismo, que é uma merda, mas enfim, é assim, que é, se no segundo semestre desse ano o preço dos alimentos baixar de maneira significativa, é capaz de em 2026 o preço da comida nem sequer ser um tema eleitoral importante. É isso. É um elemento de uma sazonalidade da própria dinâmica superficial do debate eleitoral burguês. Então, assim, eu não consigo entender por que o governo Lula simplesmente não toma o elemento do preço dos alimentos como uma prioridade a ser resolvida, e a resposta do governo é dizer, no plano safra, a gente vai reforçar o plano safra para aumentar a produção para o mercado interno. Veja, o problema, inclusive, é pensar o financiamento da agricultura a partir fundamentalmente do plano safra, ou seja, a partir do financiamento do agronegócio primário exportador, sabe, gente? Então, assim, aí alguém deve estar pensando assim, cara, esse Jones é muito arrogante, né? Gente, veja, eu não acho não, viu? Eu acho que isso não é arrogância, não. Eu de verdade, assim, eu fico assustado porque isso é o básico, viu? Não acredita em mim. Não acredita em mim. Vejam a entrevista que o Gilmar Mauro, dirigente nacional do MST, deu para o Manhã Brasil, conduzido pelo Mauro Lopes. Tem o corte, tá disponível já da entrevista. Bota aí na tela, Maxwell. Veja o que o Gilmar Mauro fala, gente. Assim, sabe? Então, é isso, velho. Falta o governo Lula agir. O resumo da ópera é: falta o governo Lula agir. Mesmo que este governo não vá entregar nenhum projeto de enfrentamento estrutural à lógica primária exportadora e a mercantilização da terra, portanto, a gente vai ter problemas ainda gigantescos de longo prazo, o governo pode e tem instrumentos para agir no imediato para começar uma baixa no preço dos alimentos. O não fazê-lo significa dar mais um passo para entregar o Brasil de volta nas mãos da extrema-direita. E eu espero muito, cada vez eu tenho menos expectativa ou esperança, viu, gente? Mas eu espero muito que esse povo em Brasília acorde, viu? Porque tá ganhando um salário muito bom para tá fazendo tanta merda, né? Vamos ver. É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo hoje do canal. Não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, curtir esse vídeo, compartilhar, tudo isso que vocês já sabem. Um beijo e até a próxima.